Feliz hoje para você, eu sou Alexandre Paixão, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, meu amigo Leonardo Chaves. Olá, tudo bem? Eu que agradeço aí primeiramente o convite a estar aqui com você nesse projeto, que é um projeto que eu acho que é fantástico, esse projeto que você está fazendo agora de comunicação, e a comunicação para mim é algo crucial quando eu falo em resultado dentro das áreas pessoais e profissionais. E ao longo aí desses 11 anos eu venho estudando comunicação de uma forma muito forte, muito ampla. E hoje, enfim, a minha especialidade é a programação neurolinguística. E eu consigo conectar a programação neurolinguística com ferramentas como coaching, inteligência emocional, hipnose ericksoniana. Então eu trago ela para todas essas ferramentas e técnicas no qual eu fiz formações e consigo auxiliar hoje pessoas de diversas áreas a potencializar a comunicação delas com técnicas breves, mas eu acredito que para a área no qual hoje tua atuação, e muito legal isso de trabalhar com a área de direito. Eu fiz 2 semestres de direito. Olha, cara, que Sério? novidade! Essa eu não sabia, não. E quando foi Eu isso? 2008, 2009. E por que Então, você largou? eu tenho uma inspiração muito grande, que é um cara chamado Steve Jobs. Eu vim da área do TI, enfim, técnico de informática industrial, depois sistema de informação. E o Steve Jobs, ele era um cara que ele buscava o que é aquilo que era importante para ele, para o crescimento dele e dos negócios dele. E o direito hoje eu utilizo quando tem um contrato. Eu fiz a cadeira de direito trabalhista, direito penal. Eu fiz algumas cadeiras que hoje, chaves que hoje eu posso utilizar no meu negócio quando eu preciso. Vamos ler um contrato, redigir um contrato. Isso aí eu aprendi, então tá dentro aí da minha comunicação também o direito. Então por isso que quando vem profissionais da área de direito fazer formação comigo em PNL ou fazer um processo de coach, eu já consigo falar a linguagem dele mais fácil. Olha, que então, bom, cara. Eu não sabia disso quando eu te convidei. E nesse ponto, então, eu vou te fazer logo uma pergunta aqui. Você já precisou contratar algum advogado? Já precisei contratar um advogado. E como é que foi a experiência? Como é que você decidiu quem é que ia te representar? A pessoa que eu decidi que ia me representar, a questão da comunicação dele, da forma com que eu via já ele se comunicando com as outras pessoas. Uhum. O jeito de comunicação dele. A forma como ele se comportava e que ele se dirigia aos clientes começou a te gerar um desejo ali de contratá-lo para te defender também. E não só os clientes, Alexandre, o jeito que ele se comporta em todos os locais no qual ele convive. Tem um contato com ele, clubes que a gente convive. Então, eu acredito que aquilo que eu uso na minha vida pessoal, eu também vou usar na minha vida profissional. Então, ele é uma pessoa muito articulada. E aí, quando eu tive que contratar, essa pessoa. É aquele. E você já conhecia ele? Eu conhecia já de algum tempo, assim, pois a gente faz parte de clubes diferentes. Eu faço parte do Rotary aqui. Então, eu já conhecia porque dos 2 clubes diferentes, a gente era muito próximo. Questões que tem que... Não sei se aí onde tu estás tem, mas aqui no Sul tem bastante essa questão. Se eu sou de um clube, tu é de outro, a gente não pode ter muito contato, não é muito aquela questão, sabe? E ele já, não, a gente se dá bem aqui, e é uma coisa que eu acredito, a gente tem que estar se dando bem de onde, porque tudo é um todo, né? Então, e aí quando eu contratei foi por causa disso, por causa da forma de ele se comunicar com as pessoas já no dia a dia. O resultado depois, quando eu precisei contratar ele, não teve dúvida que foi o melhor possível. Fui muito tranquilo. Ele gerou uma autoridade a partir do comportamento dele e você percebia ele dessa forma, né? A forma de se postar, a forma de se comunicar, a forma de articular também. Tem uma coisa que é muito importante a gente distinguir aí ou separar, né? Quando você falou que você tem formação em hipnose ericksoniana, você tem formação em PNL, coaching e tudo mais, tem muita gente que mistura essas estações e tem um pouco de, não sei se medo, receio, qual seria a palavra melhor aqui, mas confunde um pouco PNL com hipnose. E tem gente que tem medo de hipnose, né? Mas vamos deixar esse tema da hipnose para lá, vamos falar da PNL.
a PNL não é hipnose e a pessoa não consegue entrar Não. na mente da outra, né? Vamos só esclarecer isso. O que você tem a dizer sobre isso? A Não, diferença. a PNL quando nasceu, ela nasceu da modelagem. E isso faz parte do tema da nossa que eu trouxe para hoje. Nasceu da modelagem. O Bandler e o Grinder perceberam que se eu modelar profissionais de sucesso, o como eles fazem aquilo, eu posso ter tanto resultado quanto ele até, igual ou maior. Então o que acontece? Só que lá no início eles modelaram 3 profissionais, um de terapia transpessoal, que era a Virginia Satir, um de Gestalt terapia, que era o Fritz Perls, e um de hipnose ericksoniana, que era o Milton Erickson, que era um psiquiatra. Então o que eles perceberam? A forma de modelagem, como eles se comunicavam, era diferente dos outros terapeutas. Por qual motivo diferente, Leonardo? Porque uma terapia, geralmente, quem conhece, ela leva anos, décadas. E esses caras, eles utilizavam, a terapia com eles era breve, tipo 10 atendimentos, no máximo 20. Tu não ficava mais que um ano fazendo terapia com eles. Então, o que acontece? Peraí, mas que tipo de comunicação esses caras têm? E eles foram modelar o quê? A comunicação deles, que era uma comunicação mais efetiva. Só que ao longo dos anos, a PNL ela foi trazendo a primeira geração, segunda, terceira, hoje já está na 4ª geração, mas de cada geração eles foram pegando estratégias. Tem a estratégia do Disney dentro da PNL, tem a estratégia do Sherlock Holmes, do criador do Sherlock Holmes. Tem várias estratégias que não são só de terapeutas, mas são de profissionais de sucesso. Como que eles pensavam? Que forma que eles fazem isso? Como eles pensam? Que forma eles fazem isso? Enfim, tem Freud, tem Jung, porque a modelagem deles, porque no início era muito terapia, depois que veio uma comunicação terapêutica, depois que veio as grandes empresas, então a comunicação, a forma de se comunicar do Napoleão Hill também, a PNL modelou isso, foi ver como é que ele se comunicava. Então tem diversos profissionais, vamos lá. Esses terapeutas, eles eram empreendedores, porque um terapeuta é um empreendedor. Se ele não trabalha numa clínica, se ele trabalha num escritório, num consultório dele, é dele, então ele paga água, luz, telefone, enfim. Ele é um empreendedor. Então, a comunicação da PNL, ela começou, tipo assim, a PNL hipnose. O fato Porque de eles pegam só o modelar lado... algumas pessoas como o Milton Erickson aproximou um pouco da comunicação, da forma da comunicação da PNL à hipnose. Só que a aplicabilidade é completamente diferente, né? Depende das linhas que tu for trazer da PNL. Tem umas linhas que buscam a hipnose, outras não. Sim. Outra é só comunicação através de metamodelo, de sistemas representacionais, de ressignificação. O exemplo clássico, Tony Robbins. Isso. Tony Robbins, ele foi treinado pelo Richard Bandler, não sei se você sabia disso. Pelo criador da PNL. Uhum. Ele foi aluno do Bandler. E o Tony Robbins, o que ele faz hoje? Ele é coach de empreendedores. Sim. Empreendedores, né? Ele é de astros. Ele é uma grande referência, né? Se você não falasse dele, eu ia trazê-lo. E quem não conhece, de repente, se alguém que está ouvindo aqui esse podcast não conhece o Tony Robbins, assista o vídeo, documentário, o filme que tem no Netflix, chama-se Eu Não Sou o Seu Guru, e você com certeza vai se emocionar, vai precisar ver mais do que uma vez, porque é extremamente impactante, interessante a forma com que ele suplanta o que está na superfície ali, né? Porque a linguagem da PNL, ela consegue chegar em lugares onde em lugares que estão por trás da palavra, né? Por trás do discurso, por trás do comportamento. E no começo você disse que não ia dizer algo a respeito de um tempo, quando conheceu algo e porque ia entregar a idade, né? E eu vou te dizer uma coisa aqui. Há 19 anos atrás, exatamente há 19 anos atrás, em 2001, eu jogava futebol. Eu era um aspirante a jogador profissional de futebol. E aí eu me deparei com um pequeno livrinho, que era bem pequeno, bem fino e pequeno realmente, que era da Folha de São Paulo, de uma série que se chamava alguma coisa de carreira, e eu me encontrei com aquilo que era o tema daquele livrinho, era inteligência emocional, que nada mais era do que PNL com outro nome, né? Porque ficava mais palatável naquela época a entrada da inteligência emocional no mundo dos negócios, né? E eu não tinha formação nenhuma das que eu tenho hoje, eu não tinha autoconhecimento
enfim, é mais de uma década, são quase 20 anos, né, atrás. Eu li aquele livrinho, que ele era muito pequeno, e eu comecei a aplicar coisas extremamente simples, como se manter ereto com os ombros para trás, se comportar com proatividade. Então, eu dentro de campo, eu com os técnicos, eu com as pessoas do staff, eu com os outros caras do time, eu tinha uma conduta proativa e eu me colocava, eu me fazia ser visto. E nesse ano, exatamente quando eu conheci esse livro, naqueles meses que vieram depois de eu conhecer a PNL por meio desse livrinho da Folha de São Paulo na época, eu tive a minha carteira profissional assinada pela primeira vez. Eu assinei um contratinho lá com o emblema da CBF e tal, e fui profissionalizado naquele ano. E eu não sei se o conjunto da obra com certeza me ajudou, mas eu atribuo parte do diferencial do meu sucesso ali em conseguir esse objetivo, que era me profissionalizar, a aplicar a PNL dentro de um campo de futebol, onde a gente sabe que o nível de consciência e tudo mais é um pouco mais raso, né, com suas raras exceções, mas eu consegui me profissionalizar. E aí, por acaso, vai de encontro com a tua escolha quando você precisou do advogado, que foi justamente no que ele passava a partir do comportamento e da comunicação dele. Isso é muito interessante. Então, faz 19 anos que eu encontrei com a PNL. E nunca foi hipnose. Era só modelagem, comportamento e ação. Modelagem, comportamento, ação e muito treino. Eu ia no ônibus lendo o livro, voltava lendo, e várias vezes o mesmo lugar eu lia de novo para conseguir perpetuar, né, aquele movimento diferente para mim. E isso que tu falaste agora de muito treino é uma coisa que eu bato muito na tecla com muitas pessoas, Alexandre, que cada ferramenta que eu aprendi da PNL, no mínimo 6 meses, eu ficava focado nela. Vou treinar isso, aplicar. A linguagem corporal, fiquei 6 meses. Eu ficava só observando. Eu me lembro que eu parava o carro no lugar, assim, tinha que estacionar. Daqui a pouco eu ficava observando as pessoas. Esse aqui tá mais sinestésico, esse aqui tá mais diálogo interno, esse aqui tá pensando. E eu consegui, opa, o padrão. Aí hoje eu chego assim, ó, aquele ali é o dono do negócio. Ah, como é que tu sabe? Só pela forma de comunicação do corpo dele. Ah, ó, aquela pessoa ali, ela tá pensando. Ah, tá, Leonardo, como é que tu sabe disso? Mas isso eu não nasci com isso. Eu fui criando essa habilidade. E essa história que tu contaste aí, que eu achei fantástica, logo que eu iniciei na PNL lá em 2009, eu comecei as formações, em 2010 eu comecei a trabalhar com ela. Eu tinha uma cliente que ela veio fazer um curso no qual eu dava, que era um curso de final de semana. Um dia ela vai lá no meu salão pra mim conversar contigo. E tá, ela fez o curso, a esposa dela fez o curso, eu cheguei no salão dela. Aí eu fui entrar, eu coloco o carro pra ti. Eu disse, não, mas quer eu coloco o carro? Não, eu deixo o carro aí, eu entrei. Aí daqui a pouco, vim falar, falei o nome dela e a funcionária dela, pode sentar aí, por gentileza? Eu posso? Aí sentei e fiquei lá, né? Aí daqui a pouco veio uma outra moça, quer água, café, suco? E eu, não, tô tranquilo, tem certeza? Sim. Eu fiquei um tempo lá, com uma musiquinha e tal. Só que nisso eu fiquei observando que todas as pessoas que chegavam, eles faziam esse mesmo ritual. Aí, tá, olha, me chamou, eu subi no segundo andar, aí começamos a conversar, eu comecei a questionar algumas coisas dela. E nisso ela fez o curso e logo em seguida ela, eu quero fazer formação em PNL. Eu e meu esposo. Aí ela ficou assim, olha só, eu já falei pro pessoal aqui do salão, do Instituto de Beleza, todos vão fazer o teu curso. Eu vou te fazer um cheque aqui com pagamento de todos e eu vou descontando deles, porque era o valor, na época lá, era R$1.400, e há 10 anos atrás, R$1.400, imagina, já era um valor bem expressivo. E aí eu perguntei, tá, mas por qual motivo tu tá pagando pro pessoal? Eu vou te explicar uma coisa. Tá vendo toda essa estrutura? Uma casa linda. O Instituto de Beleza dela, uma casa com spa, com todo. Eu tenho a 4ª série. Aí nesse Instituto de Beleza dela, na parte dos fundos, ela tem uma escola para cabeleireiros de um outro nível de escola, assim. E eu limpava, antigamente tinha aquelas pessoas que limpavam. Eu me lembro que eu ia na barbearia com meu pai, ficava limpando o chão lá dos cabelos, eu limpava o chão e um dia eu tava lá e um cliente deixou um livro de PNL. E eu peguei e ele deixou o livro e o cara não vinha, passou uma semana, eu peguei o livro e comecei a ler. E eu fui pra casa e mostrei pro meu marido o livro, a gente começou a ler, a gente aplicava um no outro que tava escrito ali. E hoje eu tenho isso aqui,
Eu tenho esse salão, eu tenho eu tenho duas filhas que estão aqui no salão, as duas fizeram cursos nos Estados Unidos, na Europa, tudo graças a esse salão. Eu tenho uma filha que é advogada, e aí vem o tema de novo. Ela é advogada, ela se formou em direito aqui no Brasil e hoje ela é advogada lá nos Estados Unidos. E ela teve que fazer todos os cursos lá, enfim, tem todos os trâmites para ser um advogado americano, então, e tudo graças àquele livrinho. Olha que o que tu tá falando aqui, eu me lembro direitinho ela falando. E ela, tudo isso aqui que eu tenho. E aí, o que me chamou a atenção, Paixão, quando eu tava. Aí eu saí, aí lá, vamos lá na parte de área de treinamento, né? Aí eu saí e tal, não sei o que, aí na área de treinamento e tal. Aí eu voltando, aí eu falei, nossa, o salão tá cheio hoje. Ela, não, tá vazio, tem poucas pessoas. Aí eu, não, mas tá cheio de caminhonete aqui. Ela, não, essas caminhonetes aqui são dos meus profissionais. Aí era Sportage, era BMW, tudo. E as caminhonetes, eu, mas por que as caminhonetes deles estão aqui, dos funcionários, dos clientes estão lá atrás, no estacionamento de trás? Não, porque eles têm que chegar e já entrar para trabalhar, eles não precisam ficar caminhando. Dos clientes, eu tenho uma pessoa que eu pago, que ele pega o carro e larga e vai, e outro que traz de lá, então eu não preciso disso. Sim. Tudo isso é o quê? Forma de comunicação. Sim, ela, além de tudo, ela devolveu, né, o presente que o destino deu para ela. Eu tava olhando aqui atrás agora há pouco, enquanto você falava, porque eu achava que o livro tava aqui, mas tá no nosso quarto. Que eu ia mostrar ele, né, muito pequeno. E aquilo mudou minha vida, né, me ajudou a conseguir aquele objetivo. Eu gostaria que você trouxesse a tua expertise com o público específico do direito, né? E a gente vai desenvolvendo em cima. O primeiro advogado, como é que veio para ti o primeiro advogado interessado em PNL? O que ele estava procurando? Ele veio fazer um curso de comunicação para ele. O que acontece muito, Paixão? Tem pessoas que vêm fazer o curso de PNL, todas, tá? Elas vêm trabalhar o pessoal e aí logo em seguida elas olham que o profissional pode ajustar nisso. E tem pessoas que vêm, não, eu vim trabalhar eu preciso dessa ferramenta pro profissional. E aí vê que tem que ajustar o pessoal. Então os dois andam juntos. E a PNL não é nada mais que a programação neurolinguística. Nós todos somos programados, fato. E se a pessoa, e você que está escutando esse podcast, se você está escutando o que a gente está falando e diz que não, você acreditar que não é programado, se alguém te falou algum dia que você tem o jeito de se comunicar, falar, caminhar ou se expressar parecido com o do seu pai ou da sua mãe, tá aí a tua primeira programação. Todos somos programados, então porque a gente precisou ver alguém fazer algo. Então, se a gente tem essa programação, a gente pode reprogramar, que é o P de PNL. E essa programação se dá através dos canais sensoriais: visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Como assim, Leonardo? Qualquer memória que tu tiver, emoção que via aquela memória, tu vai acessar esses 3 canais. Fato. Eu dou os exemplos. A primeira vez que a pessoa andou de bicicleta, se a pessoa lembra. Nossa, quando eu falo isso em sala de aula, a pessoa... Eu olho quando eu vejo o carinha, que ele lembrou mais, ó. Como é que foi? Me estourei o joelho, cotovelo, caí, não sei o quê. Quem é que tava? Não, tava lá, tava meu pai, tava minha mãe, tava falando comigo. Então, acessa todos os canais, visual, auditivo e sinestésico. E o L é a linguagem, que é a forma como eu me comunico, eu gero uma emoção na outra pessoa, vem um visual, onde vem uma imagem, uma sensação e vem vozes. Que é a história das palavras tem poder, né? Da forma que eu falo, bate de uma forma forte em mim. Então... essa programação, quando vem os profissionais de direito, eu explico isso, eles ficam assim, opa, interessante isso, todos somos programados. Aí eu me lembro da primeira, ela falou, interessante isso, então quer dizer que os juízes também são programados, assim são como humanos, tu, né? Juízes como eu, são humanos. São humanos, são programados. Ela, tá. Só que ela não falou nada. E aí a formação que eu dava era assim, era uma vez por semana, toda terça-feira. Terça-feira eram 6 meses. Aí na próxima... Aí ela aprendeu sistemas representacionais. Visual, auditivo e sinestésico. E temos linguagens visuais, linguagens auditivas e linguagens sinestésicas. Exemplo, pessoas que têm linguagem mais visual, ela costuma falar mais alto e tem uma expressão mais do ombro para cima, que é próximo dos olhos aqui. O corpo gesticula mais aqui. E a linguagem dela, ela fala palavras como claro, imagino, vejo, percebo, tem essa linguagem. Pessoas mais auditivas, ela não fala tão alto, mas ela fala mais baixo, ela se comunica mais nessa altura aqui, próximo dos ouvidos, mas nessa altura dos ombros, e ela tem palavras como ritmo, estalo, linguagens que são mais auditivas. E as sinestésicas são aquelas pessoas que, quando ela começa a falar,
ela precisa falar de uma forma um pouco mais pausada, sentindo a respiração, a voz dela mais calma. E geralmente essas pessoas, se você está escutando isso agora, e se você é auditivo ou visual, você vai começar a se irritar com a minha voz. Porque as pessoas sinestésicas, elas irritam as outras pessoas, porque elas têm que tocar. Olha só, ela sente... Deixa eu te falar uma coisa, fica assim. Então, o que aconteceu? Quando eu ensinei isso, enfim, é uma aula, 4 horas de aula isso, na outra aula que ela veio, eu tava com um caso que eu achava que eu não ia ganhar e eu ganhei. E eu, que legal. Ela veio falar empolgada, que bom. Bom nada, foi a técnica que tu ensinou, eu consegui usar. E eu, qual técnica? Ela, não, olha só, o que eu fiz? Antes de eu redigir, eu fui lá ver qual era o juiz que ia julgar. Enfim, eu me esqueço os nomes, os nomes jurídicos lá. Uhum. E eu fui ver antes ele fazer E eu vi, cara, esse cara aqui, ele é mais auditivo. Eu preciso me comunicar com ele desse jeito. E aí ela foi, e aí ela conseguiu ajustar lá o processo, algumas coisas lá, botar a linguagem, entregou. E ela ganhou. Só que o que ela começou a fazer? Constantemente isso. Constantemente, ela aumentou em mais de 70% o ganho dela. Que ela diz, Leonardo, eu falava, mas tu falou que tá aumentando mais. Ela falou, ela era muito cálculo, assim, ela falou 72%, me lembro até hoje. Eu, mas como é que tu tem esse balizador? Aí ela, não, olha só, antes eu tinha uma média de ganho de causa de 35%. Hoje eu passei dos 70%. Eu, opa, me explica o que tu faz. Aí eu já vou, peraí, modelagem, me explica como é que é. E aí foi nisso que eu comecei a perceber. A persuasão, forma de persuasão dela. Uhum. Ela usava o rapport, que é a forma de fazer empatia, né? Sim. Mas ela usava já o rapport da empatia com a linguagem da pessoa, se era visual, tipo sinestésico. Sistema representacional. Sim. Então, efetivo. Aham. É importante, né, para você, excelência que nos ouve aqui, você saber que todos nós temos todos os 3 sistemas. E a gente pode ajustar, né, como o Léo trouxe esse case, ajustar a forma com que a gente se comunica com o outro para que a mensagem chegue de uma forma mais efetiva. E quando você fala do rapport, isso é uma técnica que é muito utilizada por quem a conhece. Eu já usei várias vezes em audiência e já usei atendendo o cliente também. Porque para fechar um contrato, você precisa de rapport, você precisa de confiança, você precisa de conexão. Rapport é se conectar com o outro de uma forma muito efetiva, né? Acho que eu posso dizer dessa forma, simplificando, né, o termo. Sim, isso aí. Sim, e em audiências já aconteceu de eu estar em audiência e eu imitar o gestual do juiz exatamente como ele fazia. Quando ele estava para trás, eu ficava para trás. Se ele apoiasse o cotovelo e a mão aqui, eu apoiava igual. E se ele colocasse a mão, eu ia junto. E isso olhando nos olhos tal, e de repente eu já percebia que a minha movimentação, ele movimentava igual também. E não tem nada de hipnose nisso, é só rapport. Não. E a pessoa está muito mais conectada contigo, né? Você usando essa técnica, você se conecta muito mais. Essa técnica que tu tá falando aí, Paixão, ela é próxima da técnica do triplo sim, que no rapport tem isso. Eu preciso fazer 3 vezes o mesmo movimento que a pessoa. Na 4ª, ela já me segue. Sim. Que a gente chama de acompanha, conduz. Sim. E quando ela segue... E todas as vezes, principalmente no meu começo de carreira, todas as vezes que eu ia sentar com um cliente para fazer um atendimento, eu usava isso. Porque eu conhecia, né, do livrinho lá, então eu fazia isso instintivamente, já intuitivamente eu ficava sempre, né, treinei muito e aí eu fazia sempre usava. E teve uma audiência recente que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, que era uma audiência de conciliação de uma ação que tinha uma justa causa muito complicada, né? Foi uma situação muito complicada e a gente foi para uma audiência de conciliação e aí a coisa se começou, né, com a reclamante, que era a empregada que tinha sido mandada embora por justa causa, atacando a gerente que estava como preposta do meu lado, e elas começaram a bater boca e a advogada da parte contrária da reclamante, ela não conseguia muito bem segurar a onda ali, porque a reclamante estava indomável, essa era a verdade. E a conciliadora, que não é juíza naquele momento ali, também não tinha tanto poder, não conseguia colocar tanto poder. E aí eu comecei a conversar com a advogada, a gente pediu que elas
parar assim de falar um pouco, pra gente começar a trabalhar o acordo, né? Tentar chegar na composição. E aí o papo começou a ficar mais amistoso, eu com a outra advogada. Aí eu comecei a me dirigir também, pedi licença pra ela, comecei a me dirigir à reclamante também e comecei a conversar com as duas de forma que eu fui expondo que aquilo não era uma guerra, que existiam dois lados, mas que era simplesmente cada um sustentando uma parte da verdade, que existia algo que era uma verdade comum ali e que a gente podia trabalhar para chegar numa composição, mas que ninguém era inimigo de fato ali, não precisava de uma guerra. Eram só pontos de vista que estavam conflitantes ali, porque um queria uma coisa e outro queria outra, né? A relação de emprego é uma relação conflitante, porque o empregador sempre quer pagar menos e que entreguem mais resultado, e o empregado quer ganhar mais e trabalhar menos. Então já é conflitante a relação em si. E naquele momento a gente foi fazendo isso. O fato foi, não houve acordo, só que ao sair da sala, a advogada, a minha colega, se aproximou pra gente trocar os cartões e tudo mais, e ela falou pra mim assim, cara, da onde você veio? Aí eu falei pra ela assim, não tô entendendo, doutora, como assim? Ela falou, o que você estudou? Aí eu falei, estudei direito, mas eu não tô entendendo onde a senhora tá querendo chegar. Aí ela falou, olha, eu conheço alguém que trabalhou com PNL ou com algo do gênero de longe, porque eu fiz vários cursos e eu nunca vi alguém entrar numa sala de audiência e usar tanta técnica com tanta maestria como você fez lá dentro. Eu tô de queixo caído. Você trabalha com isso? Aí eu falei, olha, além da advocacia, eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano também e a gente dá treinamentos pelo Brasil afora, enfim, eu estudei muita coisa e estudei um pouco de PNL, né? Conheço PNL há muito tempo, não é a minha expertise, mas eu sei que é uma ferramenta poderosíssima e procuro usar da melhor forma possível, né? E a melhor forma possível nesse caso era amenizar os ânimos e trazer a razão ali para a gente tentar se aproximar de uma composição. E não tinha nada a ver com convencer só para mim ou ganhar aquilo, não tinha nada a ver. Era mais trazer justiça, humanidade, né? Tentar colocar as coisas mais ou menos no mesmo nível. E eu usei realmente PNL o tempo inteiro, né? Então é muito efetivo. E eu digo assim, a maestria é tu entrar na programação da pessoa e se comunicar com a programação dela. Exato. Para te conseguir um resultado, tu tem que entender como a pessoa é programada, como que ela se comunica, de que forma ela se comunica. Eu me lembro que quando eu estava fazendo faculdade de Direito, eu já estudava técnicas de comunicação, enfim. E tem um advogado aqui no Rio Grande do Sul, que ele é muito famoso aqui, que é o Lia Pires, que eu adorava ler o que tinha de reportagem dele, assim. Ele foi um grande criminalista aqui no Rio Grande do Sul. Tipo, tem algum problema muito, muito impactante, Lia Pires. Só que, tipo, o valor dele era fora da curva do que já era na época. Ele era um advogado lá da década de 50, 60, 70, enfim, ele advogou por alguns anos. E tanto que hoje existe o escritório dele de advocacia aí no Lia Pires, aqui no criminalista aqui no Rio Grande do Sul. E a empatia, e aí eu comecei a ler alguns documentários dele. A maestria dele era na empatia, de se fazer o juiz entrar no caso e sentir como que era o caso. Sim. E aí eu me lembro muito, eu falo em sala de aula, eu costumo dizer que era a maestria dele de um cara, ele ele assassinou um cara que era dono de um açougue, ele assassinou realmente um outro cara, só que o que o Lia Pires fez para absolver o assassino? Olha que louco isso que ele fez. Ele chegava e aí o que aconteceu? Ele foi ver o caso e tal, e o cara chegava toda vez passava na frente do açougue lá do cara e falava, falava uma palavra bem forte assim, a sua mulher está dormindo comigo, e passava, não sei o que, sua mulher está dormindo comigo. Sua mulher tá dormindo comigo. E aí chegou um momento que o cara foi lá e passou a faca no cara lá. Aqui no Sul tem muitas histórias aí de passar a faca. Enfim, o que o Lia Pires fez? A comunicação dele. Toda vez que ele ia falar com o juiz, ele falava assim, Vossa Excelência, não sei o que, Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência. Ele repetiu Vossa Excelência, enfim. Mas a Vossa Excelência está querendo tal coisa. Mas a Vossa Excelência daqui a pouco, deu, tu já falou uma vez Vossa Excelência. E ele... Te incomodou eu ficar falando Vossa Excelência a todo momento? Sim, tá me incomodando, daqui a pouco a gente vai... Então, se te incomoda falar Vossa Excelência, imagina uma pessoa que escuta todos os dias o que aquele cara tava escutando. E aí ele ganhou todo o júri pra ele naquele momento, né? Obviamente. Porque se um cara...
Se um cara equilibrado como um juiz perde a linha a ponto de se destemperar no seu próprio tribunal, o júri todo se conectou nesse momento com o advogado. Tem várias outras histórias do tempo até da ditadura, né? Eu não tô lembrado o nome do livro, mas se eu lembrar, eu vou falar e vou colocar aqui, né, na descrição do podcast para o pessoal, mas tem várias histórias a respeito da ditadura em que os advogados atuavam dessa forma, com uma comunicação que era tão articulada a ponto de levar a pessoa a sentir o que a vítima tinha sentido ou sentir o que o réu sentiu para reagir daquela forma. E eu sempre digo para os meus alunos, eles precisam chegar um pouco antes no tribunal e o advogado tem essa prerrogativa de entrar na sala de audiência e ver como o juiz se comporta. Quando a gente está falando de comunicação e principalmente bebendo na fonte da PNL, que é uma ferramenta poderosíssima de persuasão, como tu bem já disse desde o início, da tua própria decisão, quando precisou de contratar um advogado, foi a partir da persuasão, da forma como ele se comunicava e agia. A gente já falou de várias situações aqui em que o advogado começou a ler a forma que o juiz julgava, começou a ver como ele procedia e começou a escrever de acordo com o sistema representacional. Eu já falei do time, quando eu consegui me profissionalizar, que eu usava a PNL. E entrar na sala antes da audiência, você pode escanear. Hoje em dia, né, a gente não sabe como volta da pandemia, né, a gente tá gravando isso dentro do Covid, mas antes do Covid-19, a gente ia no fórum ou em qualquer outro lugar, no metrô, qualquer lugar público, a gente olha de 10 pessoas, 8 estão olhando para o celular. Quando a gente tá falando da técnica, né, da advocacia técnica de resultado, tem um foco no seu cliente também, e tem um foco na justiça, tem um foco em algo maior. A gente diz o quê? Se você tá tão alinhado com esse propósito, você precisa fazer isso bem. E fazer bem não é chegar na audiência em cima da hora ou chegar na audiência e ficar no Instagram, no Facebook ou em qualquer outra coisa, porque você tem tempo para fazer isso. Se você realmente está preocupado em ter resultado, você pode chegar na audiência antes, entrar na sala de audiência e escanear o comportamento, a fala, o jeito de interagir, de falar e de pensar do juiz antes mesmo de você sentar à mesa com o seu próprio processo. Isso vai fazer com que, quando você sente para fazer a sua própria audiência, você já sabe como se comunicar, né, Léo? E tu falando isso, me veio a história da última vez que eu precisei do advogado, e foi por uma questão da minha casa até na praia aqui, que eu contratei um profissional e a gente fez os acordos todos. Enfim, depois que o advogado veio falar, sempre que você vai fazer, faz um contratinho, eu tenho aqui, eu te entrego o contrato. E eu não fiz o contrato, enfim, mas foi acordado um valor inicial, meio e fim. Bom, e só que no fim tava descrito nas nossas conversas que no fim ele só iria ganhar depois de uma avaliação minha na casa, enfim, para ver se ele tinha entrego realmente o que ele prometeu depois, enfim. Só que nisso foi no meio de uma obra eu fui fazer a outra. Já fechei uma outra, então eu já dei as duas partes inicial, do meio, e aí do fim, quando ele pegando a outra, ele esqueceu da outra parte da obra, ainda não entregou, eu falei, não, olha só, eu preciso resolver isso pra mim lá, que, enfim. E aí foi que ele ia entregar num tempo, não conseguiu entregar, daqui a pouco aconteceu algumas questões aqui. Falei, olha só, vamos acabar aqui por aqui, eu vou conseguir um outro profissional. Quando foi fechar um ano, veio a carta, enfim. E aí tu falando disso, que quando a gente foi pro fora, ele tava querendo um valor exorbitante. Ele queria o valor, ele tava me cobrando o valor que ele tinha cobrado as duas obras. Ele já tinha recebido muito mais. Chegou lá no fórum e tal, e a pessoa que eu contratei, ele observando tudo. Ele viu que as pessoas que estavam vindo como testemunhas da outra parte, ele falou, esses caras não estavam na obra com ele. Eu falei, cara, não vi nenhum deles. Tô te falando isso porque eu já percebi só na leitura aqui. E a advogada da outra parte, todo momento aqui. Celular, tempo E inteiro. o meu advogado tava como? Ligado em tudo. Só o que ele fez? Quando ele viu que a advogada deles parou no lugar, pararam para conversar ali, e ele tem agora não tem mais, agora ele tem outro carro, mas ele tinha uma BMW, ele foi lá no carro, tirou o carro, parou do lado onde ele estava, saiu do carro, falou, Leonardo, me chamou, o que ele criou aí? Cara, olha só, eu tenho resultado. Tudo isso é comunicação. Criou uma autoridade instantânea, né? E aí, porque ela apareceu, tava caminhando ali com ele, e os caras também, tudo isso ele influenciou. E aí não preciso dizer qual foi o resultado final lá, né?
E aí ela veio com informações, ele veio com os fotos, tudo. E ela, não, mas foi isso, ele disse, não, peraí, mas isso que tu tá falando não tá aqui. Ah, mas isso aqui tá aqui, ó. E ele veio com fatos, com muitos fatos. Então o resultado foi positivo. Por quê? Mas eu vi que ele era um cara que ele, antes disso, de eu contratar ele, tudo que ele faz, ele documenta, ele vai nos fatos, ele busca. Clareza de pensamento e comunicação. Né? Tá, mas isso aqui que aconteceu, como é que é? Ah, foi isso. Ah, então tem que ver isso. Eu costumo dizer, né, o estilo professor do Casa de Papel, né? Eu tenho que ver várias formas que podem dar errado. E o interessante... O certo eu sei que é isso. O muito interessante muito interessante a gente colocar uma coisa aqui. Primeiro, eu não lembro quem é que fala essa frase, mas eu já ouvi muito ela, que é: o sucesso é treinável. Assim como a PNL é treinável, assim como um comportamento é treinável. E se a pessoa precisa gerar autoridade, isso não tem nada a ver, a autoridade é percebida, ela não tem nada a ver com anos de proficiência naquilo. Se ano de profissão fosse sinal de autoridade, motorista de táxi virava piloto de Fórmula 1 com determinado tempo, né? Então a gente tá falando aqui que o advogado recém-formado pode sim ser percebido como uma autoridade dentro do fórum, dentro do seu próprio escritório, ou dando uma palestra, atendendo um cliente, desde que ele se comporte como tal. E aí a gente volta de novo para a PNL, que é modelagem, e quando a gente fala de ver, ouvir e sentir, né? Visual, auditivo e sinestésico. Você pode despertar nas pessoas esses sentimentos a partir do seu comportamento, da forma com que você chega, e não necessariamente você precisa de um BMW, que é um excelente recurso para criar esse tipo de autoridade em meio a uma situação que precisa desse impacto, sim. E se não fosse uma grande ferramenta, estelionatários, quando antigamente aplicavam aqueles golpes em banco, não iriam com um carro extremamente caro, com um relógio fantástico e não se vestiriam bem. Então, a veste, os acessórios, isso traz autoridade? Sim. Agora, o que sustenta a autoridade é a forma com que você se comporta, e depois disso, ou antes disso, dependendo do caminho que a gente estiver fazendo, né? Se estiver indo para dentro, a gente vai ver que antes disso vem a própria comunicação, a sua técnica, o background e o seu pensamento, a forma de agir.